Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E para você que ainda não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado, e este é o seu canal, jovem advogado, estudante de direito e também você que não tem nada a ver com a área jurídica, mas possa vir a se interessar por algum tema trazido aqui. Uma das perguntas que os clientes sempre desejam saber, e você, meu caro colega advogado, advogada, sabe bem disso, é: doutor, o senhor tem ideia de quanto tempo vai durar o processo? Uma média, mais ou menos. Só para eu ter uma ideia, mais de um ano, menos de um ano? No chute, nem que seja no chute, tem como saber? Bom, quando eu recebo essa pergunta na hora do atendimento, eu sempre respondo da mesma maneira: depende. Poxa, mas vocês sempre fazem isso? Vocês do direito sempre respondem assim: depende aqui, depende ali, não depende aqui, depende. Mas é porque depende de fato. Saiba de uma coisa: qualquer advogado que crave quanto tempo vai durar o seu processo, ele estará te enganando. Corra dele! E eu te falo isso porque existem alguns fatores que interferem diretamente no tempo de duração do processo. Um dos fatores é a matéria, é o tipo do seu processo. Processos da área trabalhista, da área previdenciária, geralmente têm um trâmite mais rápido. Já em se tratando de processos atinentes à justiça comum, e aí eu estou falando de processos da área civil, área criminal, família, consumidor, aí demora um pouquinho mais. Ah, mas o meu processo é de pequenas causas. É pequenas causas que fala, né? Eu imagino que você deva estar se referindo a processos do Juizado Especial, Lei 9.099/95. Aí nós já estamos falando sobre competência. Essas causas, popularmente conhecidas como pequenas causas, são aquelas cujo valor final do processo não ultrapassa a 40 salários mínimos. O Juizado Especial Civil e Criminal foi criado para poder atender a causas de menor complexidade e, por consequência, dar uma resposta mais rápida àquele tipo de situação. Até porque esse tipo de processo é orientado por alguns princípios, dentre eles o da simplicidade e o da celeridade. Basta observar o que prevê o artigo 2º da Lei 9.099/95. Ian, eu também ouvi falar que idosos e pessoas com doença grave também têm o direito a um processo mais rápido, é verdade? Sim, é verdade. O artigo 1048 do Código de Processo Civil, Lei 13.105, prevê esse direito. É bom esclarecer que, para os fins de obtenção desse benefício estabelecido pelo artigo 1048, pessoa idosa é aquela com idade superior a 60 anos. Isso de acordo com o Código de Processo Civil. A gente sabe que com o aumento da expectativa de vida, esse número também já é mais elevado. Tá bom, Ian, existe o Juizado Especial Civil, Criminal, para causas menos complexas, existe aí a prioridade do Código de Processo Civil, mas eu quero saber na prática, de fato, esse tipo de processo ele é mais rápido? Então, na prática, demora. Demora. Só que também tem outro detalhe importante. Às vezes o que é demorado para um pode não ser para outro. E eu vou te explicar o porquê. Eu posso dizer, por exemplo, que no Juizado Especial Civil aqui em Santa Catarina, um processo demora 2 anos até ter uma sentença de primeiro grau. Aí, um advogado ou você que mora em São Paulo já processou alguém ou já foi processado, possa dizer o seguinte: poxa, que rápido, 2 anos só? Assim como uma pessoa que reside no Acre, em Roraima, possa dizer: caramba, 2 anos para ter uma sentença de primeiro grau é muito tempo. Aqui a gente consegue uma sentença em 1 ano. Um processo que tenha um trâmite prioritário em razão da idade ou de doença grave em Minas Gerais pode ter um tempo X. E o mesmo processo com as mesmas características em Alagoas pode ter um tempo completamente diferente. O que eu quero dizer a você que me assiste é que, a depender do local em que o processo for ajuizado, a depender da região e da população, o trâmite pode ser muito mais demorado ou acelerado. E aí tem outro ponto-chave: a quantidade de processos existente em uma vara. Mas o que é uma vara?
Bom, você sabe que as atividades do Poder Judiciário se desempenham nas comarcas, que são as cidades. E nessas cidades existe o fórum. E dentro do fórum existem o quê? As varas, ou a vara, onde o juiz ali atua, desempenha a sua atividade de juiz. Entra no fórum aí da sua cidade ou da cidade mais próxima, vai ter um mural, aí você olha lá. Primeira vara civil, terceira vara civil, quinta vara criminal, sexta vara do trabalho, se for o fórum trabalhista. Fica lá dando uma olhada, você vai poder se deleitar com a quantidade de varas existentes. As varas também podem ser separadas por especialidades. Vara da infância e juventude, vara do juizado especial de violência contra a mulher, vara de execuções. E nem sempre precisam existir várias, como eu citei no exemplo anterior. Existem cidades com uma população tão pequena que existe ali um fórum com uma vara única. Aí, nessas cidades pequenas com uma única vara, o juiz responde simplesmente por todos os assuntos jurídicos relacionados àquela cidade. Camarada, é um poço de sabedoria. Aí vamos levar para um caso prático. Você tem um amigo que mora lá no interior do seu estado, uma cidade pequenininha com apenas uma vara única, aquele juiz que responde por tudo. Ele ajuiza a ação. Em 2 meses ele tem uma sentença. O processo vai para a fase recursal, volta, trânsito em julgado. E em 6 meses acabou o processo. Aí, você que está aí me assistindo, você mesmo, tem um caso idêntico, sem tirar nem pôr. Só que tem detalhe, você mora na capital do estado. Aí, passa 2 meses, nada. Passa 6 meses, nada. Passa 1 ano e nada. Aí você pensa o quê? A culpa é do advogado. Só pode. Deve ser do advogado a culpa. Você sabe, o advogado deve chegar lá na vara e perguntar assim: vem cá, qual é o último processo aí hoje para ser julgado? O último, mais antigo aqui que não foi julgado ainda. Eu quero que o meu fique depois dele. Não, gente, claro que não. Eu te pergunto, qual é o interesse do seu advogado ver o seu processo, que também é dele, demorar? Ele só terá esse interesse se a demora do processo te beneficiar de alguma forma. Fora isso, ele não vai ter nenhuma razão para querer que o seu processo demore, especialmente se ao final do seu processo ele tiver honorários a receber. Ah, meu amigo, se tiver honorários, aí ele quer que o seu processo voe igual um foguete. Não é porque o processo do seu amigo que mora lá em outra cidade durou 6 meses que o seu processo vai ser igualzinho. Por isso eu comecei falando que depende. Depende da quantidade de processos existentes na vara em que o seu processo caiu. Depende da comarca em que o processo tramitará. Da quantidade de partes envolvidas no processo. Se é uma matéria que demanda a realização de uma perícia ou não. Dentre outros fatores. Muitas vezes o cliente sequer conhece pormenorizadamente os detalhes de outros processos semelhantes ao dele e quer que o processo dele tenha exatamente o mesmo rumo. Só que os acontecimentos dentro de um processo são relativos. Cada processo tem suas nuances. Por exemplo, se um amigo seu vem ajuizar uma ação igual à sua em outra comarca e for verificada logo no início do processo a ausência de alguma condição da ação ou de algum pressuposto processual, isso vai ensejar a prolação de uma sentença terminativa do processo sem resolução do mérito. O processo dele vai acabar antes mesmo de ter começado. O trâmite do processo dele foi rápido? Foi muito rápido, mas nem por isso foi bom. Outro exemplo, agora envolvendo a esfera trabalhista. O seu colega pode ter processado uma determinada empresa enquanto ela ainda estava aberta, processou, veio fase recursal, veio sentença, veio fase de execução, conseguiu receber valores. Tudo isso em 1 ano e meio. Só que você, por outro lado, acabou processando a empresa por uma série de circunstâncias quando ela já havia fechado. E aí, veio a fase inicial do processo, fase recursal, você teve até uma sentença favorável, só que a empresa já fechou e você fica rodando na fase de execução, o processo já tem aí 5, 6 anos e até agora você não viu nada. Isso pode acontecer na prática?
Pode acontecer e é o que acontece em muitos casos. E saiba, é difícil até mesmo para o advogado explicar esse tipo de situação para o cliente. Como é que você explica que o processo do amigo dele, idêntico, teve 1 ano e meio de duração e o dele já vai para 6 anos e até agora não se viu a cor do dinheiro? É realmente uma situação complicada. Em condições normais, um processo passa pela fase de conhecimento, pela fase recursal e depois a fase de execução. E é principalmente na fase de execução que se tem os maiores problemas, que fazem com que o processo demore mais. Mas Ian, executar, não é como o próprio nome diz, não é só executar, é só fazer, é tornar a sentença uma realidade? Olha, na teoria, sim, você tem razão. Agora, na prática, a prática é diferente. Tema para outro vídeo. E aí a gente acaba se deparando com alguns tipos de ideias que permeiam a mente das pessoas, como por exemplo, mas eu estou pagando o advogado. Eu paguei valores antes mesmo de entrar com a ação. Isso não tem que fazer o processo ser mais rápido? Deixa eu falar aqui baixinho. Não. Quando você paga o advogado, assim como quando você paga qualquer outro profissional, você está pagando pelo serviço ali desempenhado. Você está pagando porque o advogado vai emprestar a sabedoria dele para te ajudar, para tentar te ajudar a resolver um problema. Você não está pagando o poder judiciário para que o seu processo tenha um trâmite mais rápido em relação aos demais. Aliás, nunca faça isso, tá? Nunca chegue lá no poder judiciário, oi, eu vou pagar aqui, tem como meu processo ser mais rápido? Isso vai dar problema. Mas eu paguei uma coisa chamada custas processuais. Ok, tudo bem, você pagou custas processuais. Isso significa apenas que você não é beneficiário da justiça gratuita. Todos os atos do Poder Judiciário têm um custo, assim como tudo na vida. Para de querer que tudo seja de graça, gente. Não sei por que tem essa ideia de que o advogado não recebe, que o Poder Judiciário também não. É tudo o governo que paga. Tá bom, Ian. Ok, você já me convenceu de muita coisa, já ouvi muita coisa. Agora, o advogado nunca tem culpa, então. O advogado nunca tem culpa do processo não andar. Olha, existem algumas situações em que, de fato, o advogado é o responsável caso não venha agir. Por exemplo, há dentro de um processo uma determinação para que a parte venha apresentar tal documentação, sob pena daquele processo ser arquivado ou sob pena dele ficar suspenso. Aí, passa-se o tempo, o advogado não faz contato com o cliente, por consequência, extingue-se o prazo e o processo fica lá parado. Nesse tipo de situação, a culpa é toda do advogado, até porque é do advogado a responsabilidade de levar ao magistrado ou à magistrada as provas existentes nos autos para que se possa chegar a uma conclusão final. Assim como nesse caso específico que eu acabei de citar, a culpa pelo não andamento do processo também pode ser do cliente. Porque é o seguinte, existem clientes, é um tipo específico de cliente, que traz a ação até nós e depois de um tempo se esquecem que aquela ação só existe por causa dele ou dela. Não foi o advogado que quis ajuizar a ação. Eu vou ajuizar a ação hoje. O nome da Dona Maria. Dona Maria, estou ajuizando hoje uma ação no seu nome porque eu senti no meu coração de fazer isso. Não. Foi a Dona Maria que levou a ação até ele. Só que em determinado momento, a Dona Maria, a Dona Francisca, o seu José, o seu João, se esquece disso e deixa de responder ao advogado. O advogado pede documentação, não entrega, some do mapa, muda de número, não informa o advogado, aí o processo fica lá parado. Qual é a chance desse processo ter um trâmite rápido? 0. E talvez você deva estar se perguntando, há alguma coisa que o advogado possa fazer para tentar acelerar o trâmite do processo? Bom, o que o advogado pode fazer e o que eu costumo fazer muitas vezes, o que outros advogados aqui da Barbosa e Santos Advogados também fazem, é ir até o cartório da vara e procurar conversar com alguém. Qualquer pessoa que porventura te atenda, inclusive os estagiários, valorizem os estagiários. Existe uma equipe ali no cartório justamente para tentar auxiliar a função do juiz. Logicamente, o juiz não pode atender a todos. Então, a gente conversa com quem nos atender da melhor maneira possível, da seguinte maneira. Oi, tudo bem? Olha, eu sei que você tem muito trabalho, mas eu preciso
de uma atenção especial aqui nesse processo. Sabe por quê? Porque se isso aqui não tiver uma celeridade para uma decisão, o cliente pode ser despejado. Olha, eu preciso de uma atenção especial nesse processo porque o cliente está morrendo. Olha, é porque o marido dela está ameaçando. É porque nesse caso específico, a minha cliente precisa sair do país, está com viagem marcada. Porque a mãe do cliente pediu. Porque eu não aguento mais o cliente ligando para o meu escritório todos os dias perguntando como está o processo. No geral, o Poder Judiciário está abarrotado de processos, essa é a realidade. Todos os anos, o Conselho Nacional de Justiça lança o relatório Justiça em Números, que tem o objetivo de fazer um balanço dos números do Poder Judiciário. O relatório Justiça em Números do ano de 2019, que teve como ano base o ano de 2018, informou que a cada 100 mil habitantes, 11.796 buscaram o Poder Judiciário em 2018. O Justiça em Números 2019 pode ser encontrado facilmente na internet, aí você vai na página 84 para poder verificar esta informação que eu estou te passando. O Justiça em Números 2019 também apontou que o Brasil tem cerca de 78,7 milhões de processos, o que já representou uma redução, já que no relatório anterior eram 80 milhões de processos. Porém, mesmo com a diminuição, ainda temos um número considerável de processos no Brasil. E aí você talvez deva estar se perguntando, bom, se são tantos processos, tem que ter muita gente para julgar. De fato. Mas você sabe quantos juízes existem no Brasil? Para julgar quase 80 milhões de processos, o Brasil tem ao todo 17 mil juízes. Não é difícil perceber que, considerando a quantidade de processos existentes e a quantidade de juízes, é normal que um processo venha demorar até o seu julgamento. E some-se a isso a quantidade de recursos existentes na nossa legislação. Como você já pôde perceber ao longo do vídeo, é impossível determinar quanto tempo vai durar o seu processo. Mas se você quiser ter uma média, especialmente você, colega advogado e advogada, é importante verificar inicialmente em qual ramo do direito e em qual estado vai tramitar o seu processo. E para você que não tem nada a ver com a área jurídica, você que não é advogado, não é advogada, você que já processou uma pessoa e eventualmente o resultado desse processo não foi bom, ou se você pretende buscar o judiciário e tem várias ideias incorretas na sua cabeça e sempre coloca como principal alvo o advogado, eu quero que você saiba que se o seu processo demora e se isso te faz sofrer, o advogado, por sua vez, também sofre. Se um cliente sofre por ter que esperar anos até o término de um processo e ao final dele muitas vezes sequer consegue ver a concretização daquilo que imaginava ao início, saiba que o advogado também sofre. O advogado muitas vezes sofre até mais por estar no pelotão de frente. Enquanto você não está vendo resultados no seu processo, é o advogado, a advogada que está lá remando contra a maré, muitas vezes sozinho, sozinha, contra todo o maquinário estatal, tentando obter o melhor para você. Deixa eu te falar uma coisa. O advogado está do seu lado e não do lado oposto. E depois de você, ninguém quer tanto que você tenha uma solução adequada ao seu processo quanto ele. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo no canal Colega Advogado, Advogada. Já estou te poupando de ter que dar toda essa explicação ao seu cliente. Quando algum deles te perguntar, doutor, quanto tempo demora o meu processo? Manda o link desse vídeo para ele e deixa que todo o trabalho é comigo. Se você ainda não é inscrito, ainda não é inscrita no canal, por favor, deixa aqui o protocolo do seu like, protocolo de inscrição no canal e também o compartilhar. Eu sou Ian Santos, até o próximo vídeo.